A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da paz nossa Jesus Cristo a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus, um programa que com certeza tem abençoado a sua vida, a sua casa, a sua família, porque esse é o intuito do programa. E também temos sido abençoados através da sua vida. Já quero agradecer o carinho de todos vocês que nos permitem entrar na casa de vocês, né? Muito obrigada, que Deus continue abençoando, que Deus continue fortalecendo a cada dia mais a sua vida através da sua palavra, porque é para isso que o programa existe, né? Coisa boa novamente estarmos aqui e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Assim, o Senhor tem falado muito poderosamente através da sua palavra comigo sobre perseguição. Não sei, de repente você está passando por um momento difícil aí no seu trabalho, no seu ministério, né? Está sendo perseguido, né? Talvez por um vizinho, por alguém que você confiava e agora está te tratando de maneira diferente, você tem se sentido enfranquecido e cansado, mas nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto, porque a perseguição ela nos leva a crescer. Nós vamos entender isso através da palavra do Senhor. Então, eu quero pedir para você ficar ligadinho aí agora, pega a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia junto comigo, daqui a pouquinho eu vou estar lendo o texto aqui, mas antes a gente vai para o intervalinho, só para você dar tempo de você se ajeitar aí, sentar no seu sofá direitinho e prestar atenção no que o Senhor vai falar com você. É rapidinho. Viu? Foi rápido, rapidinho, passou rápido. Já que você já pegou a sua Bíblia, eu tenho certeza, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo lá em Atos, no capítulo 8. O Senhor vai falar conosco. Essa palavra é tremenda, eu estava lendo na minha casa e eu marquei alguns pontos importantes nela, para que nós pudéssemos entender um pouquinho a respeito da perseguição. E se eu pudesse dar um tema a essa palavra, eu daria: a perseguição nos faz crescer. Aqui o texto vai dizer isso muito claro, capítulo 8 de Atos, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Aqui está falando da morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava em prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção o que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquele lugar. Amém? Olha que palavra linda e abençoada. É isso mesmo. Nós sabemos que logo após a morte de Estevão, houve uma grande comoção, o povo chorou muito. Estevão era um homem trabalhador na obra
E a palavra vai dizer que quando Estevão está aqui para morrer diante do Senhor, ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus, né? Ele foi arrancado de sua casa e apedrejado fora da cidade. Estevão morre, mas ele vê a glória de Deus. Olha que coisa linda, né? E logo depois Saulo ele começa a perseguir os crentes que ali estavam, né? Saulo, que depois vai se tornar Paulo, grande apóstolo, um homem de Deus, um homem que foi um instrumento usado pelo Senhor, um homem que Deus usou poderosamente nessa terra, que escreveu várias cartas que estão na Bíblia, mas antes disso Saulo era um homem terrível, ele era um homem que perseguia a igreja de uma tal maneira, e é sobre isso que a gente quer falar, sobre a perseguição que faz crescer. A palavra vai dizer que fez-se grande perseguição naquele dia contra a igreja em Jerusalém. Saulo entrava nas casas, arrancava as pessoas das casas à força e mandava apedrejar. Ele era terrível realmente. Mas com isso a igreja ela começou a crescer. Uma das formas do inimigo de tentar parar a igreja foi perseguindo, matando os cristãos, levando o cristão para a arena, né? Jogando lá para os leões. E quanto mais isso acontecia, mais a palavra do Senhor ela se propagava, mais a palavra do Senhor crescia. E eu quero falar para você nesse dia, que de repente você está sendo perseguido, né? Se a gente for ver a história da Bíblia, nós temos a história de uma mulher chamada Ana. Ana, ela era perseguida por Penina, que era sua rival. Ela não podia gerar filhos e na lei, se uma mulher não desse filho ao seu marido, ele poderia arrumar outra mulher para estar gerando, né, filhos para ele. E Penina, a palavra vai dizer que todos os dias ela vinha falar com Ana, humilhar a Ana. Todos os dias ela perturbava a Ana. E quando nós vamos ver a história de Ana, nós vemos o quanto Ana, ela se chegou a Deus. A palavra vai dizer que ela chega no templo tão amargurada, tão angustiada, e ela vai clamar ao Senhor sem voz, ela vai clamar com a sua alma, e o Senhor dá ouvido à oração, e o profeta que está ali, né, ele vê, acha até que ela está embriagada no templo, mas ela fala: não, eu sou uma mulher angustiada de alma, e Eli profetiza sobre a vida dela, que ela dali algum tempo estaria segurando seu filho, e realmente tudo isso aconteceu. Mas se não fosse a perseguição de Penina, talvez Ana tivesse acomodada. Mas ela foi clamar, ela foi chorar aos pés do Senhor, ela pediu ao Senhor e o Senhor lhe concedeu o que desejava o coração dela. E foi o filho chamado Samuel, um homem que foi o primeiro juiz na história de Israel, um grande profeta de Deus, o homem que ungiu o rei Davi, né? Saul, Davi. Olha que coisa maravilhosa. A perseguição na nossa vida nos faz crescer. Se você está sendo perseguido, talvez você não entenda hoje, mas é para que você amadureça. Aproveite esses momentos, se eu posso dizer assim, para crescer. Não queira entender o porquê isso está acontecendo. Poxa, mas eu estou lá no meu trabalho, faço a minha parte, tem uma pessoa lá que vive me perseguindo. Cresça. Amadureça, busque em Deus, ore a Deus. A palavra diz que a igreja ela foi crescendo, porque as lutas, elas provam, as dificuldades, as perseguições provam que nós estamos fazendo um bom trabalho. Ninguém joga pedra, né, em árvore que não dá fruto. Vai jogar pedra onde? Aonde está frutificando. Então, se você está sendo perseguida é porque alguma coisa você está gerando, está incomodando alguém com o seu trabalho, é porque alguma coisa está frutificando. Então, você fica firme, permaneça firme. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, a palavra vai dizer que, né, Paulo assolava a igreja. E aqui diz, olha, os que andavam dispersos por toda parte e anunciando a palavra. Às vezes nós precisamos sair da comodidade. Enquanto eles estavam ali em Jerusalém, eles estavam ali dentro da igreja, ouvindo, engordando da palavra, né? Acomodados, estavam ali, todo dia ouviam a palavra, né? Mas a perseguição fez com que eles tivessem que sair da comodidade da igreja. Foram para outro lugar. E vai dizer o texto que eles iam por toda parte, olha, os que andavam dispersos, verso 4, iam por toda parte anunciando a palavra. Às vezes é necessário que nós
que nós possamos, que nós saiamos da nossa comodidade para fazer alguma coisa. Lá no capítulo 12 de Gênesis, tem algo interessante. O Senhor fala a Abraão: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Era bem cômodo para Abraão ficar no meio da terra dele, do povo dele, né? Abraão tinha riquezas, a família estava ali, tudo que ele conhecia estava ali, né? O seu trabalho era ali, os seus negócios eram ali, e de repente ele tem que abandonar tudo e ir para um lugar que ele não sabe. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Assim que o Senhor trabalha. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. Você já reparou? Às vezes Deus quer que você cresça lá no seu trabalho e você está estacionado no mesmo lugar. Você não se interessa em estudar, você não se interessa em buscar, em conhecer mais, né? Aí o Senhor vem, traz aquele que te persegue. E você fala: eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que trabalhar melhor. Isso até no nosso ministério. Quantas das vezes nós estamos estacionados? Eu prego, eu canto, está muito bem, está muito bom do jeito que eu estou. E o Senhor fala: não, agora você precisa crescer mais um pouquinho, você precisa melhorar. Porque a gente sempre tem algo a melhorar. Por melhor que você seja, por melhor que você desenvolva o seu trabalho, você ainda pode fazer muito mais. Porque nós temos potencial e às vezes a gente não entende isso. O Senhor quer nos mostrar. Ele é o Deus da nossa vida. Então, se você está sendo perseguido, está sendo, está tendo que tomar uma atitude diferente, comece a fazer algo. Mude as suas atitudes lá dentro do seu trabalho. Procure estudar, crescer, amadurecer. Entenda que se o Senhor está permitindo, Ele sabe até onde você pode aguentar e Ele vai te dar a vitória. Outro ponto importante nesta palavra que me chama a atenção, que diz a palavra do Senhor, que um homem chamado Filipe, e esse homem não era o discípulo, esse homem era um homem que foi escolhido entre 7 homens, né, para distribuir alimentos, né, na casa do Senhor, para as pessoas que necessitavam. E a palavra vai dizer que esse Filipe era um homem de grande sabedoria, e ele tinha uma característica muito importante, o que foi muito importante para que o evangelho fosse pregado: ele falava grego, e com isso facilitou das pessoas ouvirem mais a respeito de Jesus, e era um homem temente ao Senhor, e ele foi escolhido para desenvolver esse trabalho. Aí diz assim, verso 5: descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós não precisamos nada mais do que isso, pregar a Cristo. Tem muitas pessoas que estão inventando muitas coisas por aí, né? Muitas maneiras de pregar diferente. Eu não estou aqui para criticar ninguém, cada um sabe do que vai fazer, mas o evangelho ele é puro e simples. Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Nós não precisamos pregar nada mais além dele. Nós não precisamos falar de nada mais a não ser de Cristo. Ele é aquele que quer entrar na tua casa e mudar a tua história. Ele é aquele que quer transformar a sua vida. Ele é aquele que quer entrar na vida do seu filho. Né? De repente você está aí, seu filho viciado, um problema sério dentro da sua casa. Deixa Cristo entrar aí. Deixa ele trabalhar. Filipe ele tinha essa característica. Ele não inventava moda. Ele não inventava coisas. Ele pregava Cristo. E com isso, houve grande transformação naquele lugar. Olha o que diz no verso 6. Eu gosto de acompanhar a palavra por completo. Diz assim, multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Olha que coisa maravilhosa. Precisa de mais? As pessoas elas têm sede de Deus na vida delas. Elas querem ouvir você falar de Deus. Às vezes você está numa fila de um banco e você não sabe o quanto Deus pode te usar numa conversa com alguém que está atrás ou à sua frente ou do seu lado, né? E às vezes elas estão querendo algo diferente, porque o povo, ele busca algo diferente na igreja. Ele não quer que você o ajude a criticar o governo, ele não está esperando que você ajude a criticar o dono do banco, que deixou uma fila enorme acontecer. Ele quer ouvir algo diferente de você. Ele quer ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma a vida. Filipe, embora em meio à perseguição que vivia, ele pregava Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a entender o grande valor que você tem na obra do Senhor. Você que está aí me assistindo agora, o Senhor te chamou com um propósito. Né? Ele disse lá aos seus discípulos, coisa tremenda, ele disse, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a
toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, esse é a comissão, a missão que o Senhor nos deu. Essa é a missão, por isso nós estamos aqui na terra, pregar Cristo, porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E como eu vou chegar diante do Senhor? Será que eu estou cumprindo direitinho a missão que o Senhor tem me dado? Quando Deus coloca lá no trabalho alguém até que nos persegue, que vem em busca de nos destruir lá no nosso trabalho, nós somos a luz. Nós temos que fazer a diferença e converter. A palavra vai dizer, se você for ver a história de Paulo, você vai entender isso. Paulo perseguia os cristãos. Paulo assolava, e a palavra assolar aqui diz como um animal que pega a sua presa e esmaga ela. Paulo fazia isso, mas ele se torna um grande pregador quando ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. Todo mundo tem a chance de mudar. E eu ou você podemos ser aquele que vai levar Cristo a esta pessoa e vai mudar a história dela. Você já parou para pensar nisso? O quanto você é importante nesse trabalho? O quanto, muitas das vezes, o que acontece na sua vida aí dentro vai gerar frutos lá na frente? Porque a gente percebe isso aqui na igreja, nessa igreja perseguida aqui. Olha que coisa maravilhosa. Ó, o texto continua. Pois os que os espíritos imundos... Vamos voltar aqui. As multidões unanimemente prestavam atenção o que Filipe dizia. Porque ouviam e viam sinais, o que ele fazia, pois que espíritos imundos saíam de muitos que tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Ou seja, através da perseguição, aquela igreja buscava Cristo, saiu da comodidade, saiu de dentro da igreja, foi para outro lugar e começaram a anunciar a palavra de Deus. A igreja crescia e mais, eles cresciam em intimidade com o Senhor, a tal ponto que eles pregavam a palavra, demônios eram expulsos e pessoas eram curadas através da sua vida. O Senhor disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Querido, Deus já te deu autoridade sobre a terra, lá dentro da sua casa. O Senhor já te deu autoridade para que você vença essa luta e essa dificuldade, o inimigo que tem entrado dentro da tua casa para perturbar e tirar a paz, talvez através de uma pessoa íntima sua, talvez através de um filho, talvez através de um esposo que está envolvido com droga ou com bebida, e você fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. O Senhor já te deu autoridade dentro da tua casa. Clame ao Senhor, ore, e que essa pessoa possa ver em você a diferença, porque eu sempre digo aqui no programa que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo muitas das vezes não vai pegar a Bíblia para ler, mas ele vai olhar para a minha vida e para a tua vida. Aí dentro da tua casa, o seu esposo, muitas das vezes, é você a Bíblia que ele vai ler, você que vai fazer a diferença dentro da tua casa, como a mulher sábia que você é. Às vezes não precisamos nem falar. As nossas atitudes vai trazer a diferença. Então, que nós possamos entender o verdadeiro valor de viver uma vida com Cristo, né? Ver os passos de Cristo. Paulo, ele chega a dizer, quando ele se converte, né? Não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Ou seja, agora você, quando olha para mim, você vê Cristo. Essa é a diferença do verdadeiro cristão, daquele que tem preocupação em levar a palavra do Senhor, não só com as suas palavras, não só pregando a Bíblia, mas com a sua própria vida, vivendo aquilo que prega. Isso é importante. E por fim, que me chama mais atenção, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, uma cidade sendo perseguida, pessoas sendo mortas por pregar a palavra, uma dificuldade muito grande, grande luta e tribulação. E a palavra vai dizer que havia grande alegria no coração daquele povo. Sabe por quê? Porque eles conheciam o verdadeiro Deus. Aquele que podia trabalhar em todos os momentos da sua vida, mesmo no momento difícil que eles estavam passando, mesmo no momento de perseguição que eles estavam vivendo. O Senhor estava cuidando dele. O Senhor estava mantendo eles de pé, mais fortes, porque a perseguição nos faz fortes. Às vezes você pensa, eu não vou aguentar, está muito difícil lá, eu vou... E você vê vencer um dia, vencer outro dia, um dia após o outro, você vê que você está mais forte. Algum tempo atrás,
eu estava numa luta muito grande e eu chorava muito, muito. E um dia eu pedi oração numa mulher, uma mulher de Deus, eu falei, ora por mim, porque eu só vivo chorando, alguma coisa está errada. E ela dizia, querida, chore bastante, porque Deus está te fazendo um muro que vai ser muito resistente diante da luta, e você vai conseguir ajudar outras pessoas a passar pelos momentos difíceis, e você vai falar, como eu passei por isso e não chorei? Como que eu estou passando por isso hoje e estou aqui cantando, adorando o Senhor? O Senhor te fez forte. Então as perseguições, elas nos fazem forte. Enquanto a igreja estava lá quietinha, pregando, cantando, adorando, todo mundo estava acomodado. Mas quando começou esse reboliço e a perseguição chegou no meio do povo, eles começaram a buscar a Deus, eles começaram a falar do amor de Deus e a igreja cresceu. Você quer crescer lá no seu trabalho? Você quer crescer aonde você está, dentro da sua família, no seu ministério? Entenda que se a perseguição chegou, se alguém veio contra você, se alguém se levantou, isso sempre vai ter no mundo. Sempre vão ter pessoas que vão torcer contra você, querido. Não se iluda. Sempre vão ter pessoas que não vão aprovar o teu trabalho. Mas você continua fazendo o que Deus mandou, porque eles obedeciam a Cristo, eles ouviram o chamado do Senhor e entenderam a importância de estar fazendo a diferença na casa de Deus. E é isso que eu quero falar para você nesse programa hoje. Entenda que o Senhor tem o melhor e Ele tem alegria para o teu coração. Embora o momento seja difícil, embora as lutas estejam batendo à tua porta ou a perseguição, alguém está dizendo que você não vai conseguir, que seu trabalho não vai dar fruto e que você não tem capacidade para fazer. Você já imaginou Davi, aquele garoto, quando chegou diante daquele exército? Quantas pessoas apontaram o dedo para ele e disseram, ele que vai lutar, vai ser esmagado, não vai dar certo, vai ser uma vergonha para o exército, vai ser uma vergonha para o rei. Interessa, ele confiava no Deus que ele servia e ele foi, obedeceu à voz de Deus, ele saiu vitorioso. Você vai sair vitorioso. As pessoas podem dizer para você que você não faz, que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, mas se Deus te chamou, Ele vai cuidar de você. Em qualquer área da sua vida, Ele vai te capacitar. Então você entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo mais acontecer na tua vida. Essa é a palavra que eu tenho para o teu coração. Não desfaleça diante da perseguição e não murmure, não reclame. Use essa perseguição para que você possa crescer. Estude, se dedique, faça um pouco além do que você está fazendo, faça um pouco mais. A gente sempre pode fazer um pouco mais. Em tudo que a gente for fazer, a gente sempre pode se dedicar um pouquinho mais. E é isso, às vezes, que o Senhor quer nos mostrar. Aí Ele permite que alguém se levanta contra nós, para nos mostrar que nós podemos sempre mais. Amém? Eu quero orar pela tua vida agora. Quero orar pela tua família. Eu quero orar para que Deus venha te dar força e te mostrar o verdadeiro caminho que você tem que tomar diante dessa dificuldade. Mas uma coisa eu te digo, não se esqueça, procure melhorar sempre naquilo que você faz. Pense sempre, eu sempre posso fazer mais. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por esta palavra. Somos gratos porque nós entendemos o verdadeiro valor de permanecer firme no teu propósito, não dando ouvido à multidão, que nos dizem que não vamos conseguir, que o nosso trabalho não vai gerar em nada, que nós somos um fracasso, que nós nunca vamos dar em nada. Quantas das vezes nós ouvimos isso, Senhor, na nossa caminhada? Mas o Senhor é o Deus que conduz a nossa vida. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. E nós acreditamos e confiamos no Teu poder em nós. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, abençoa esta vida que aí está, que precisa hoje se erguer novamente, que precisa hoje entender que o Senhor está trabalhando lá no seu trabalho, o Senhor está com ele, e que possa entender que isso é crescimento, é amadurecimento. Fortaleça o teu filho nesse momento, traz a paz sobre esta casa, sobre este filho, sobre esse esposo, sobre essa esposa, sobre esta filha. Senhor, nesta empresa, cuida de maneira tremenda e poderosa, dá estratégias para vencer essa dificuldade. Nessa igreja, coloca as tuas mãos de poder sobre a vida daqueles que ali estão congregando. Dá vitória ao teu povo, Senhor. Dá vitória e que a tua palavra ela possa crescer e que a tua palavra possa ser espalhada por esse mundo, porque o que mais o mundo precisa é de salvação.
Em nome de Jesus eu quero te pedir agora que nós possamos ser canal de bênção por onde nós passarmos, Senhor. Possamos abençoar a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Que maravilha. Que coisa gostosa, né? Que você possa guardar essa palavra, porque Deus falou isso profundamente no meu coração. Não importa o que você está passando. Importa é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tenha uma semana abençoada e até o próximo programa, Momentos com Deus.